Vasco terá mudanças para enfrentar o Fluminense, seja na escalação, seja na tática. Vamos falar o que é que o Barbieri pode aprontar contra a equipe do Fluminense. Vamos falar também sobre, você sabia que o Vasco tem a terceira melhor média de finalizações do Campeonato Brasileiro? Não sabia? O que é que eu vou te falar? Também vamos falar sobre uma condenação que o Vasco teve hoje, do lateral Ramon, que colocou o Vasco na justiça e hoje teve a sua sentença. E também sobre a polêmica dos ingressos para o Clássico. Muita reclamação por causa da divisão de 90% a 10%. Muitos torcedores do Vasco tiveram ingressos cancelados. Só 4 mil ingressos. Enfim, vamos falar isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sabe a vinheta? Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado aos membros do canal que nos ajudam, inclusive um recado, hein? Bolão já está no grupo de membros, não esqueçam, e também o nosso Cartola. Escalem o time de vocês para depois não ficar chororô, fazendo chororô, esqueci, escalem. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, antes de trazer as escalações, as possíveis mudanças do Barbieri. Vamos falar de uma estatística importante do Vasco. Como mostra que o Vasco cria muito, tem que melhorar essa questão de fazer gol, Vasco. Por quê? Premier FC, que faz a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, trouxe uma importante estatística. Eu vou colocar na sua tela aí, você vai ver e a gente vai conversando enquanto isso. O Vasco tem uma das melhores médias, entre as 5 melhores médias aí, de finalizações por gol, né? O Botafogo é o time que menos finaliza para fazer gols. O Fluminense é o segundo e o Vasco é o terceiro. O que é que significa isso? Léo, 4.1. O Botafogo finalizou, mas conseguiu converter mais bolas. Em 4 chutes a gol, eles conseguiram converter mais gols. O Vasco precisa de 7 finalizações para converter a gol. É a terceira média de finalização, precisa melhorar um pouquinho a pontaria. Mostra que o Vasco finaliza a cada 7 finalizações, o Vasco consegue fazer um gol, né? Então, precisa melhorar isso aí, mas é uma boa estatística para trazer para vocês, para mostrar o quanto o Vasco precisa ser eficiente lá na frente, qual a importância disso para o Vasco ganhar os seus jogos. Vamos falar a partir de agora de situação de escalação, plano de jogo, porque o Vasco treinou hoje. Inclusive eu vou colocar na tela para vocês verem aí imagens do treinamento do Vasco para enfrentar a equipe do Fluminense. Você está vendo aí Alex Teixeira, Paulo Henrique, Capasso, entre outros aí que estão na imagem. O Vasco treinou visando o jogo contra a equipe do Fluminense, o último treino pronto, e aí foi para o hotel onde o Vasco fica normalmente concentrado para os jogos, quando faz os jogos no Rio. Barbieri mudou não só na questão da escalação, como também na tática. Vou trazer aqui para vocês a provável escalação na tela. O Vasco deve ir de Léo Jardim, Robson, Léo, na lateral Puma Rodrigues, Lucas Piton, Rodrigo, Jair e Andrei Santos, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Léo, como será esse time do Vasco? Você disse que vai ter mudanças também táticas. O Vasco deve jogar algo próximo àquilo que jogou no seu primeiro clássico contra a equipe do Fluminense. Evitando com que o meio do Fluminense trabalhe, que é o local mais perigoso. Inclusive um amigo me perguntou, eu não lembro o nome dele, me perdoe, mas se ele estiver aí no nosso vídeo, assistindo o vídeo, ele vai falar, né, ele vai se manifestar. Falou, como parar o Cano? Cara, a situação é a seguinte. Para a bola chegar no Cano, tem que ter um meio campo. Qual o principal problema do Cano no Vasco em 2021? Não tinha um meio campo para fazer ele fazer gol. O Vasco tem que fazer isso. Primeiro tempo no clássico contra a equipe do Fluminense, o Vasco fez muito bem isso no Campeonato Carioca e a bola não chegou. O Vasco tem que fazer o que o Fortaleza fez. Deixa lá os zagueiros dele serem os principais homens de armação. A primeira fase de construção tem que ser os zagueiros, né? Os zagueiros têm que ser os armadores. Fechar o meio de campo. Como é que fecha o meio de campo? Como o Vasco fez no início do jogo contra o Bahia. Todo mundo bem marcado, faz uma pressão e faz com que o Fluminense dê chutão. Aí, meu irmão, você consegue evitar com que o meio de campo do Fluminense, que trabalha muito em tabelinhas, que consegue sair na cara do gol com jogada simples, eles não trabalhem.
Então o Vasco vai ter que fazer basicamente isso se quiser ganhar o jogo contra a equipe do Fluminense. É um jogo importante, é um jogo que o Vasco precisa fazer o resultado. O Vasco tem um tabu aí gigante contra a equipe do Fluminense e precisa ganhar o seu jogo. Ah, o Fluminense tem o melhor futebol do Brasil. É como o Jair falou, cara. Mesmo o Fluminense que goleou o River Plate, também perdeu para a equipe do Fortaleza. Ah, Léo, mas foi o time que estava mesclado. Cara, considero o time do Fluminense como um todo muito bom. Então, a gente precisa fazer o nosso resultado, não ter medo e ir para cima e evitar que o meio de campo dele jogue. Esse é o principal o checkmate que vocês dão no Fluminense para que o Fluminense não jogue a bola. Eu acho que o Vasco tem que fazer isso. E é importante, o Fortaleza mostrou que fez isso e conseguiu sair com um resultado positivo. Mas não só de futebol está sendo falado esse clássico, porque há muitas críticas, principalmente da torcida do Vasco. Primeiro, essa questão de jogos de clássicos serem 90% do mandante e 10% do visitante. É uma das medidas da CBF, mas a gente vem de um campeonato carioca que a gente tinha torcida mista, que a gente tinha 50-50 no estádio e não teve problema. A galera do Rio tem que se ligar, e aí tem muita gente que não está se ligando, tem tricolor falando, estão chorando. Daqui uns dias eles vão querer fazer o que fazem em São Paulo, viu? Colocar torcida única. E no Rio, é claro e nítido que é um dos grandes centros em que tem duas torcidas. E as duas torcidas fazendo 50-50, setor misto, no Campeonato Carioca. Eles querem implementar que haja torcida única no Campeonato Brasileiro. Então vamos se ligar. A galera tá indo pela onda, torcida do Fluminense tirando onda, presidente... Mas tem que se ligar nisso. Daqui uns dias a gente vai ter clássico 100% de torcida mandante. Aí eu quero ver. Aí vai ser o chororô maior. Por isso que a gente está falando agora. Muita gente que comprou o ingresso quando abriu lá no dia 3, antes do dia 3, no dia 1º, teve seus ingressos cancelados. Muita gente não conseguiu comprar, teve ingresso cancelado, estorno. Há uma reclamação que só 4 mil ingressos foram colocados à venda para a torcida do Vasco. Até o momento que eu estou falando com vocês, o Fluminense divulgou que mais de 40 mil ingressos, 40.800 já tinham sido vendidos para o jogo. Uma carga de 60 mil ingressos. Enfim, vamos ver aí como é que será esse clássico. Espero que o Vasco consiga o seu resultado. Espero que seja também um clássico de paz. E que o Vasco saia com um resultado positivo para enfrentar o Fluminense. Mas a polêmica está rolando do lado de fora. Espero que essa polêmica não invada para o campo, né? Não atrapalhe o espetáculo. Vamos falar agora de justiça de ex-jogador. Vou botar na sua tela aí o lateral Ramon. Lembram dele? Lateral esquerdo. Acho que um dos últimos laterais esquerdos antes do Piton que rendeu no Vasco. Mas acontece o seguinte, Ramon tinha valores a receber do Vasco. Segundo a defesa dele, pouco mais de 3 milhões e 400 reais. Foi o que foi pedido, 3 milhões e 400. Foi pedido pela sua defesa. Mas a juíza, né, da Justiça do Trabalho não aceitou. E o Vasco foi condenado a pagar em torno de 2,1 milhões ao ex-lateral Ramon. Lembrando que o Vasco tem reclamado, Vasco e alguns outros clubes, por causa do regime do RCE. Pelo RCE, esses jogadores deveriam receber na fila normal, mas alguns jogadores estão burlando isso, levando para a Justiça do Trabalho e tendo essas condenações. Então é mais uma dívida que o Vasco tem de 2,1 milhões para pagar o Ramon, que jogou e tem que receber, né? Enfim, mais uma condenação na justiça, infelizmente, pelo gigante da Copa. Então é isso, agradeço a você que está sempre junto com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã estaremos ao vivo aqui, pré-jogo, pós-jogo, pré-jogo às 8 da noite, 20 horas, pós-jogo assim que acabar, estaremos juntos acompanhando muito aí de Vasco e Fluminense. Então é isso, muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima, saudações vascaínas. Valeu!